Bem-vindas e bem-vindos ao podcast Interculturalidades, uma parceria da Universidade Presbiteriana Mackenzie, através do mestrado em Comunicação Intercultural nas Organizações e o Cívico, Hub de Empreendedorismo Social. Aqui discutimos o atual momento de intensas e profundas transições que impactam organizações, assim como nossas interações sociais. Saímos de um contexto que conhecemos para outros incertos. Qual o rumo das transformações na cultura, na economia e em diversas áreas do viver em sociedade? O sociólogo Anthony Giddens escreveu que ser estratégico é ter a capacidade de antecipar o futuro. E aqui estamos nós, entre passado, presente e futuro. Bom, se você gostou do primeiro programa com a Ionara Rabelo, da Organização Médicos Sem Fronteiras, irá aproveitar muito esta conversa de hoje. Antes de apresentar a nossa convidada mais do que especial, quero agradecer a Patrícia Matsumoto, que está à frente da área de expansão e estratégia do Cívico, que reúne 130 iniciativas de empreendedorismo social. Patrícia é engenheira e vem atuando com startups e informação. Patrícia, o tema de hoje, não sem motivo, reúne 3 mulheres. O mundo do trabalho ainda guarda muito machismo, ainda há muita retórica fraturada da realidade. Pronta para mergulhar na vida real? Isso porque o discurso comporta muitas coisas, mas na prática, sua saudação aos nossos ouvintes. Oi, Carlos, obrigado, um prazer enorme estar aqui de novo, mais um capítulo, principalmente nesse tema tão relevante. Eu particularmente acho super importante essas discussões. Não tem como a gente negar que as corporações todas foram sempre pensadas por homens, para homens, então qualquer reflexão dessa é super importante e relevante a gente promover. E apesar de saber, né, que tem muitas coisas a serem feitas, eu fico feliz também de estar representando o Cívico aqui, de mostrar que com intenção é possível criar, sim, uma rede diversa e plural. Hoje, nas nossas mais de 130 iniciativas, a gente tem o orgulho de dizer que mais de 50% delas são lideradas por mulheres. Então, é possível fazer diferente. Então, não preciso nem dizer o quanto eu estou feliz e honrada de estar aqui hoje nesse episódio. Obrigada. Aliás, Patrícia, na semana passada, nós estivemos no Cívico com um grupo de alunos aqui da área de publicidade e propaganda. Ouvimos uma palestra, participamos de uma palestra com as irmãs Maqueda, da área de cosméticos, um empreendimento muito relevante, muito importante, e que bom que o Cívico aqui, parceira nossa do Mackenzie. Aqui do meu outro lado, a professora Mirtes Moraes, doutora em História e professora do mestrado em Comunicação Intercultural nas Organizações e pesquisadora das questões de gênero, cultura e arte. Semana passada, falamos, ao entrevistar a Ionara Rabelo, sobre as dores de realizar determinados trabalhos. Assim como ela, vive nos Médicos Sem Fronteiras. Grandes desafios, missões humanitárias importantes. Pesquisar questões de gênero é lidar com dores também, Mirtes? Você tem visto isso nas suas pesquisas? Bem-vinda. Muito boa tarde, boa noite, né? Dependendo do horário aí que vocês estão ouvindo. Antes de mais nada, antes de responder a sua pergunta, né, que tem uma inquietação aí, gostaria de estar agradecendo esse momento. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada também de estar fazendo parte dessa roda de conversa com mulheres tão maravilhosas, engajadas aí no mundo de empreendedorismo, no mundo corporativo. Acho que hoje vai ser uma conversa bem legal, né? Mas voltando aqui à pergunta-problema, as dores, né? Com certeza, lidar com questões de gênero é falar das dores, né? Estamos aí num universo de desigualdade estrutural, estamos aí num universo que fala sobre opressões, estamos também num universo que fala sobre violências, né? E estou citando aqui questões muito pequenas, não pequenas, né, na sua densidade, mas em número, né, porque a gente tem diversas questões que focalizam a questão de gênero.
E acredito que o nosso processo dentro do estudo, dentro de um engajamento nessas questões é exatamente pensar sobre isso, né? Conscientizar sobre essas questões e transformar essas dores em novos processos, né? Acho que a discussão de gênero ela é importante para pensar essas dores, sim. Obrigado, Mirtz. A nossa convidada de hoje sempre foi uma inspiração para mim, porque tem gente que a gente precisa ouvir bem, prestar bastante atenção. Quando eu fui diretor de um banco, estava ali ao lado da nossa convidada e sempre me inspirou bastante, e é com muito prazer, alegria que eu apresento a nossa convidada. Foi vice-presidente executiva do Bradesco, psicóloga, com pós-graduação em Administração de Recursos Humanos e Marketing, tendo participado de vários programas executivos no Brasil e no exterior. Glaucimar Petkov realiza trabalhos com mulheres para fortalecimento da carreira, conselhos de empresas, além de ser conselheira no Brasil, do Brasil Digital e embaixadora do Instituto Vascello Goldoni. Glaucimar, bem-vinda. E a pergunta inicial para você hoje é: estamos evoluindo no tema da liderança feminina nas organizações ou ainda estamos passos de tartaruga, ainda com questões bem pontuais e muito aquém daquilo que nós poderíamos? Bom, Carlos, primeiro, muito obrigada pelo feedback, né? Já comecei recebendo um feedback extremamente agradável e parabéns ao Mackenzie, né? Porque essa é uma frente extremamente importante num crescimento para que a gente possa compartilhar, né? É delicado porque na experiência corporativa, Carlos, eu vejo vários exemplos. Então, assim, o passo de tartaruga, ele pode ter uma conotação negativa pela morosidade, pelo tempo que você não vê resultados, né? Mas tem algumas coisas importantes. Eu já vi empresas que tiveram uma velocidade extremamente significativa, aquelas de aplaudir mesmo, e que depois perderam a força. Já vi organizações que tiveram uma aceleração e reduziram, mas continuaram. E vi também organizações, a passo de tartaruga, que fizeram a sua fundamentação, conseguiram fazer com que as lideranças fossem capacitadas para lidar com o diferente e vieram gradativamente crescendo num aspecto sustentável. Então, eu acredito que hoje vai depender muito de como a organização está enxergando. Eu, particularmente, com todo o meu otimismo responsável, eu acredito na evolução. O que acontece é que empresas têm estilos distintos, mas, para mim, o que vale é que seja sustentável, Carlos. Perfeito. Olha, para exemplificar e trazer uma narrativa que mostra essa evolução, eu trouxe também um depoimento do outro lado do planeta, do Japão, da Bruna Cortella. A Bruna Cortella hoje gerencia operações do Banco do Brasil no Japão, e ela tem uma experiência bem interessante para nos contar, e eu gostaria que nós ouvíssemos a Bruna com muita atenção. Enquanto eu trabalhava como professora, eu não havia sido apresentada a momentos ou situações que me trouxessem questionamentos sobre a questão de gênero, ou que eu duvidasse que eu pudesse avançar na minha carreira pelo fato de ser mulher. Mas quando eu me tornei bancária, enfim, entrei para o mundo corporativo, essas situações passaram a ocorrer. E eu me lembro de uma delas que foi bem marcante para mim, quando eu já era gerente de uma das agências do banco e atuava como líder. Fui contemplada com uma premiação, era uma viagem em que eu poderia levar meus familiares comigo. Então eu fui acompanhada do meu marido e em determinado momento dessa premiação eu estava sentada em uma mesa junto com um casal de amigos, um colega que era gerente de uma agência próxima à minha e eu e meu marido conversando durante o jantar. Então chegou um superintendente, né, um gestor, um superior nosso da época, cumprimentando e dando parabéns aos gerentes premiados. Ele estendeu a mão, cumprimentou meu colega, parabenizou ele e logo em seguida estendeu a mão para reconhecer o meu marido. Essa situação ficou muito marcada e clara para mim que de fato eu estava ali num mundo muito mais dominado pelos homens, né? E comecei a perceber que enquanto ia para reuniões, de fato tinham muito mais homens do que mulheres ocupando ali aquele cargo de gestão que eu ocupava naquele momento.
Muitos anos se passaram e hoje a situação segue ainda desafiadora para muitas mulheres, mas tem melhorado, ao passo que nós seguimos em luta, ocupamos os nossos espaços e mais políticas afirmativas têm acontecido dentro das empresas. No banco mesmo, hoje posso ocupar uma posição que nunca antes tinha sido ocupada por uma mulher. Eu sou a primeira expatriada mulher aqui para o Japão, na nossa operação aqui do Banco do Brasil em Tóquio. Tenho começado aqui essa jornada para que outras mulheres possam vir também depois de mim. E aqui, em especial, é um país onde há muito a se avançar nesse quesito. O Japão, recentemente, há uns 2 anos, solicitou que fossem expostos os números das empresas listadas em bolsa sobre a questão da participação das mulheres em cargos de liderança. Se espera chegar a 30%, mas atualmente não passa de 10%, num país que possui um machismo enraizado nas suas empresas, na sua forma de educação. Ainda tem discutido bastante sobre o tema, em especial sobre a questão das mulheres que são mães. Então, seguimos em luta, aqui agora, do outro lado do mundo, aqui no Japão, mas para que outras mulheres possam também seguir os seus sonhos e avançarem nas suas carreiras e superarem os desafios que, de fato, ainda existem, mas que não nos tornam desiguais. Nada como a vida real, narrativas vividas e que são importantes para a nossa conversa aqui. Bruna, receba o nosso abraço. Desejo muito sucesso na sua carreira e gratidão pela sua vivência e colaboração aqui conosco. Glaucimar, esse assunto é familiar para você? Como você recebe esse depoimento da Bruna? E fala um pouco dessa sua trajetória, situações que você enfrentou na sua carreira. Gente, é impressionante, né? Porque assim, Carlos, o que a gente vê é que há alguns anos, como a Bruna mesmo comentou, não se falava nos corredores do mundo corporativo as palavras diversidade, equidade, muito menos ainda, e inclusão. Então era muito difícil e aconteciam situações como essa, não só no nosso aspecto voltado ao ambiente corporativo. Eu mesmo tenho uma experiência que foi bem desagradável para mim, quando fui fazer um curso na Universidade de Colômbia e fui convidada a ser a representante do meu grupo, falar pelo meu grupo, e um profissional falou que não poderia ser representado por uma mulher. É uma situação onde nós estávamos num desenvolvimento de lideranças, falando de flexibilidade, de inclusão, de ter o processo inovador pela pluralidade, e acontece uma surpresa dessa. O aspecto cultural, ele tem uma raiz, muito forte nisso. Nós temos aí, ao longo da nossa história, a Mirtes tem isso muito mais claro, mas nós já fomos tratadas como um resíduo social, Já foi algo bem cruel. Gradativamente, algumas mulheres foram abrindo algumas portas, Carlos, e eu acredito que são exemplos para que a gente honre essa ancestralidade e faça como a Bruna. Olhe para frente, continue com seus valores. Futuramente o marido, ao ser cumprimentado, ele vai falar, não, é a minha esposa que foi premiada, a liderança vai estar mais ao par, para fazer. Por isso que eu acredito que esse é um assunto que não cabe apenas às mulheres. Esse é um assunto para toda a sociedade, sem discriminação de geração alguma. Quando a gente fala desses preconceitos, desses estereótipos, eles estão enraizados. A gente precisa levar informação, repetir. Outro exemplo que tem muito fácil é o nosso método online. A mãozinha para falar. Às vezes a mulher é a próxima, vem o homem, fala e ninguém fala nada. Então, assim, por que ao contrário isso não ocorre? São detalhes que, se a gente for preparando terrenos, a gente vai continuar também abrindo portas ou criando pontes para as novas mulheres que estão chegando ao mercado de trabalho. Eu acredito que, assim como a Bruna, a nossa capacidade, o nosso talento hoje está sendo muito mais visível. Agora, não quero dizer com isso que a gente ainda não tenha que ter esforços extras, tá, Carlos? Eu acredito muito nisso, numa visão mais clara, mas ainda com muito preconceito e muitos estereótipos. Eu tenho para mim, e ao longo da minha vida profissional, que certos assuntos, se você não pode falar na frente de uma mulher, é melhor você não falar. Porque, por vezes, tem isso,
você traz o que é próximo a você, porque isso aqui eu não posso comentar na frente de uma mulher, mas por que você precisa comentar algo que uma mulher não poderia ouvir? Né? E isso na vida profissional a gente vê. E eu queria perguntar a você, Mirtes, como suas pesquisas têm trazido luz sobre esse tema, né, das questões de gênero, o que mais te chama atenção nesse processo de transição que nós estamos vivendo? E, de fato, no seu entendimento, nós estamos vivendo uma transição? Bom, vamos lá. Eu acho que é interessante a gente pensar um pouco nessa própria categoria gênero, né? Então, assim, é uma categoria que hoje a gente discute muito, como a própria Glaucimar falou, né? A visibilidade desse próprio tema, mas é uma categoria de análise que também foi colocada na berlinda, né? Se a gente for pensar, a palavra gênero acabou virando até um palavrão, né? Mas é uma categoria de análise que foi desenvolvida na década de 80, né? Isso é muito interessante, que nós estamos em 2024 e essas questões ainda não são resolvidas. Então, por uma historiadora norte-americana, John Scott, né? E nessa categoria de análise, o que a John Scott estava exatamente colocando? Que é uma categoria relacional, né? E aí, é muito interessante o ponto de vista dela, que ela parte, que ela desconstrói, né, essa própria fala da naturalização do biológico. Então, a mulher, né, e o homem, então não está pensando apenas a mulher, é uma categoria que está sendo pensada em função de como que essa própria mulher foi administrada para essas relações, por exemplo, do lar, né? Essas próprias questões, vamos dizer assim, da passividade, do recato, da delicadeza. Então, e que virou grandes estereótipos. E num sentido polarizado, né? Esses estudos de gênero colocam o quê? O homem da ação. Então, quando você tem a própria fala, né, da casa, você tem essa fala do homem do espaço público, né? Isso, né, por muito tempo foi colocado como aspecto biológico. Então, os estudos de gênero pautaram que isso não é biológico, não é a relação do sexo em si que define. E sim, né, porque a gente fala, é o instinto, né, um pouco daquela própria fala. Não é exatamente isso, e sim cultural, né? Então, ao pensar que é cultural, você tem o quê? Uma grande trajetória, né, para desconstrução dessa cultura que foi alinhavada, cravada, enraizada. Né? Então, a gente estava falando disso em 80. Hoje, a gente repensa, né? Tenta desconstruir essas próprias características, né? Mas ainda, se a gente for pensar, há uma sobrecarga das mulheres executando tarefas domésticas, né? Aquela coisa da Dupla tarefa. Da dupla tarefa, exatamente. Então, assim, da dupla jornada, como é um trabalho mais, né, extenso, você tem casos de burnout, então, assim, muito relacionado à figura feminina, né, que exatamente está cumprindo essas duplas tarefas. Então, assim, há um andamento de tudo isso, mas ainda há uma necessidade muito grande de colocar em prática essa desconstrução, né, que foi muito enraizada. Hoje eu estava discutindo em sala de aula a questão da cultura como sistema de interação. Cultura é interação, né? E, Patrícia, nós, na sua visão, eu quero levar a questão também para a Glaucimar, nós estamos vivendo um outro estágio de transição na relação homem-mulher. Você vê isso na sua prática, no seu ofício, no seu trabalho, com empreendedoras, com empreendedores? É um outro nível de interação ou não? Nada mudou?
Acho que tanto, né, acho que a gente trouxe vários temas aqui. Acho que a gente tem falado bastante sobre essa transição. Todos os ambientes estão passando por várias mudanças. Seja a passo de tartaruga, seja a passo de alguns mais acelerados e outros, mas todos estão passando. O ambiente de empreendedorismo, de startups, não é diferente dos demais. Acho que sofre ainda bastante. Inclusive de alguns comportamentos, né? Quando a gente fala, por exemplo, no ambiente de investimentos, não é incomum ver em rodadas de pitch perguntas sobre questões a questão de maternidade, quando a fundadora é mulher, sobre aguentar a pressão ou não do trabalho, enquanto quando é para os homens, pergunta sobre concorrência, potencial de mercado. Então, por que ter essa distinção? Então, eu acho que tem sim, obviamente, criados-se fundos, mais investimentos com esse foco, mas ainda tem muitos vieses que acabam direcionando e impedindo, inclusive, alguns empreendimentos para crescer. Então, acho que tem um pouco desse caminho. E aí, junto, acho que nesse tema, acho que vale, né, entender com a Glaucimar, que acho que no mercado, óbvio, de empreendedores é um desafio enorme de empreender só por si só. Quando a gente fala de ser com mulheres, a gente vê bastante. Queria ouvir também da Glaucimar como é que ela tem visto, né, dentro dos mercados corporativos, inclusive essas questões, né, de como é que esses aspectos culturais, esses aspectos de vieses, talvez que a gente tão implícitos nas nossas decisões, estão sendo enxergados e trabalhados, né, talvez dentro das corporações e lideranças, né? Eu acredito, Patrícia, que a situação ela não seja tão diferente do que você está apresentando. O que provavelmente não tenha é tantos vieses inconscientes, alguns já são conscientes, mas ainda não sofreram alteração. Eu acredito nesse processo de transição para um grande número de pessoas, mas hoje, quando a gente tem empresas, em algumas nós temos 7 gerações atuando juntos, a transição ela exige um pouco mais de cuidado e mais de tempo. E as mudanças no mundo corporativo, elas, para mim, elas só valem se elas forem genuínas. Se o board acreditar naquilo que está fazendo. Não adianta falar que é para cumprir a meta porque alguém falou. Tá? Não adianta, tem que ser genuíno, porque senão você se contradiz durante a sua jornada. Né? Seja um presidente, seja um executivo, um vice-presidente. Então, essa transição, eu acredito muito nela, mas eu também vejo que a gente está tendo uma transformação no que diz respeito à busca de um propósito mais claro por parte da mulher. Ela conseguindo ver com mais clareza o que ela gostaria, tendo uma rede de apoio para auxiliá-la, já não é tão assim, nossa, vai falar que eu dependo do outro, tendo uma rede de apoio para auxiliá-la, para cumprir algumas lacunas, né? Como você falou, Mirtes, dessa jornada dupla. E tem também algo muito interessante que começa a acontecer no mercado, é que o homem começa a participar efetivamente de algumas das tarefas. Sim. Isso antes não era comum. Eu vou voltar na Bruna, vamos pensar em banco. Antes, uma mulher jamais era convidada para uma transferência de estado. Sim. Né? Hoje, o marido acompanha fácil, principalmente se a remuneração dela é superior. Né? Se adequam. Então, eu acredito que tem os dois lados, sabe, Patrícia? A mulher também se fortalecendo, ampliando o seu horizonte de conhecimento, falando mais de finanças, falando mais de negócios, para que essas situações que você apontou, elas sejam reduzidas. Porque assim, o que importa numa entrevista? Saber como é que eu lido com os meus filhos. E por que isso é feito para mim e não é feita a pergunta para o Carlos, né? Então, também existe uma preocupação que eu vejo claramente sendo buscada como um desafio, que é isso, ampliar o seu horizonte, conhecer. Eu, na verdade, tive a oportunidade de... O banco é uma grande escola, né, Carlos? Você conhece muito bem isso, de passar por vários departamentos. Isso realmente traz uma experiência significativa de como lidar com as situações. Né, para que você realmente não perca a sua delicadeza e mesmo com ela você seja ouvida e seja respeitada como uma líder. Né? O ponto é como essas pessoas que estão frequentando o mesmo ambiente percebem isso e valorizam a profissional que está ali, independente se você está levantando alguma bandeira ou não. Então eu acredito sim, uma transição e ela está acontecendo dos dois lados.
Eu gostaria, Patrícia, que fosse mais acelerado, é claro, né? Eu quero que as pessoas, né, os nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos netos, tenham um futuro melhor, né? Principalmente as mulheres. E se a gente reparar, para quem tem filho adolescente, a geração mais nova, os adolescentes hoje, eles têm um número de estereótipos bem reduzidos. Portanto, a nossa responsabilidade em casa é gigantesca. O que a gente fala é exemplo, a gente está inspirando para o bem ou para o mal. E isso vai fazendo a diferença num aspecto social, né? Próximo, por falar em meta e aceleração, como é que você vê o sistema de cotas? As empresas hoje, na sua governança, tem definido o sistema de cotas na diretoria executiva, né, nos órgãos decisores, nos conselhos de administração, ao longo da sua trajetória. Como é que você vê esse tema de cotas? Que cuidados você acha que é preciso ter? A relevância disso hoje, do ponto de vista da governança, da diversidade? Queria te ouvir sobre isso. Olha, Carlos, por muito tempo eu fui contra as cotas. Fui, assim, decididamente contra. Acreditava que era um processo que tornava a mulher mais vulnerável ainda, né? Só que com a experiência, nada como a experiência, né? A história é uma professora, a gente vai olhando, vai vendo e você percebe que as cotas bem administradas, elas são alavancas para que exista realmente uma conexão entre toda essa pluralidade, onde é reconhecido o valor. É uma forma da mulher realmente demonstrar o seu talento, o seu potencial. Hoje, eu entendo cotas de uma forma muito diferente do que eu entendi há alguns anos. Vejo como algo muito favorável, desde que administrado adequadamente. Não é colocar uma mulher para ter alguém do sexo feminino num determinado local. Hoje, nós temos potenciais femininos em todas as instâncias, Então, nesse sentido, eu assumo para você que essa transformação me fez muito bem, porque eu consegui olhar um outro lado que é muito favorável para as organizações, que é favorável também para o nosso sistema social, porque para a gente construir uma sociedade que seja mais justa, mais igualitária, a gente precisa realmente ampliar a nossa forma de ver. E eu tenho hoje a convicção de que as cotas favorecem esse caminho. E aí, Mirtes, qual a relevância da interculturalidade no pensar a cultura organizacional, no pensar a estratégia de negócio, no pensar o valor da marca de uma organização? Como se associa esse tema que nos é tão relevante nessa discussão e a importância estratégica para as empresas disso? Bom, quando a gente pensa em interculturalidade, né, a gente está pensando a relação entre as culturas, né? Como se dá a conexão entre as culturas. E nós somos diferentes, né? Nós viemos de lugares diferentes, nós temos formações diferentes, nós temos vivências diferentes. E exatamente na troca, né, em estabelecer essa oportunidade, como a Glaucimar bem colocou, né, dessa própria possibilidade da cota, né, que você dá um certo acesso, né? Não é uma diferença entre acesso e oportunidade, né? Você dá um acesso a pessoas que não tinham visibilidade num campo social, né? Vamos pensar dessa forma. E essa pessoa, ela traz sua vivência de uma maneira muito diferente de outras que estão ali, né? Então, na verdade, como a gente pode estar exatamente vivenciando alguns problemas, né? Que a partir de realidades, o que acontece? Começa a se pensar em soluções, né? Então, se a gente tem realidades tão distintas, a gente consegue também enxergar problemas distintos, né? Se a gente vive só naquele mundo quadradinho, a gente reproduz esse próprio mundo quadradinho, né? Então, quanto mais a gente consegue estabelecer um diálogo com diferentes formações, com diferentes culturas, com diferentes realidades,
mais enriquece. Então, a temática de gênero, que é o que a gente está conversando aqui, é muito interessante, mas o que é interessante também dentro da própria temática de gênero? É pensar em mulheres, né? No sentido plural. Então, assim, a categoria mulher em si, né? Ela, na verdade, não abarca essa própria ideia de diversidade. Então, a gente tem uma própria relação que a gente pode pensar num recorte de classe, a gente pode fazer um recorte de raça, né? Existe todo um estudo que se relaciona com a interculturalidade, que é a interseccionalidade, né? Essa palavra trava a língua, né? Ou seja, é a intersecção, né? Então, como que um sujeito que vive na periferia, ele tem uma condição, uma mulher que vive na periferia, ela tem uma condição completamente diferente de mim, como uma professora universitária, branca, né? Que mora na Zona Sul, num lugar privilegiado. E essa troca, ela só enriquece. Né? Eu vejo muito isso numa sala de aula, que a gente tem uma diversidade, a gente tem alunos bolsistas, a gente tem alunos com diversas realidades, e quando a gente consegue estabelecer um diálogo com essas realidades, isso enriquece demais, né? Então, eu acredito que a interculturalidade ela possa ajudar nesse processo. Aliás, Mirtes, o que tem mais me empolgado na formação da nossa primeira turma do mestrado é essa pluralidade, esse caráter diverso. Tem uma que é diretora, a outra é empreendedora, a outra está numa ONG, enfim. E eu estou muito entusiasmado por ver essas pesquisas, esse debate borbulharem. E Patrícia, você que lida com empreendedorismo, né? Eu, essa semana, conversei com 2 mulheres empreendedoras na área de cosméticos e elas falam da dificuldade de você empreender no país com taxas de juros tão altas, né? A gente falou aqui do sistema de cotas. Você entende, você que estuda esse assunto também, que mulheres empreendedoras deveriam ter taxas de juros diferenciadas que ajudassem o seu negócio a prosperar? Eu acho que trazendo refletindo aqui um pouco, né, das conversas, estou trazendo uma aula aqui para mim também, assim, discutir isso, né, acho que essa questão de gênero, porque ela é muito ampla, né, além de ter todas essas interseccionalidades, tem outras questões em voga disso. E eu acho que todas essas políticas e ações são importantes para trazer à tona de fato existir a desigualdade ou a diferença por questões de gênero. Então, eu acho que tanto cotas, seja estratégia de financiamento, acho que são temas importantes e relevantes. Espero um dia que não precise ter esse recorte um dia específico para mulheres. Mas hoje, acho que é importante para trazer à luz, para de fato começar a pensar em formatos diferentes. O que eu estava trazendo sobre investimentos, é justamente isso. Hoje eu vejo um movimento muito grande de mulheres investidoras. Por quê? Porque hoje, como grande maior parte é de homens investindo, e num mundo de investimento, você acaba, né, confiando mais em quem é o seu similar. Se você não tem outras mulheres, essa diversidade, não só mulheres, a diversidade nesse outro âmbito, não chega o dinheiro para outros empreendedores. Então, não adianta para mim só pensar numa linha ou taxa de financiamento, né, um recorde de gênero, de raça ou qualquer coisa que seja. É importante como pontapé inicial, como diálogo, como abertura de diálogo, mas só isso acho que não sustenta ou não fomenta o empreendimento. Tanto no ecossistema de inovação e de impacto, quando a gente fala, existe sim esse movimento das mulheres também, né, se unirem cada vez mais. E não só entre mulheres, mas também outros homens aliados, que eu acho que essa é uma questão muito importante, né? A gente não tem que ficar nós, eles, acho que isso não enriquece. Então, esse movimento eu acho que é favorável, junto com política, junto com estratégias de financiamento específicos, porque esse movimento precisa acontecer, para as pessoas pelo menos refletirem e ter acesso, né? Assim como a gente precisa de cotas nas empresas para dar luz a cargos que às vezes não estariam ali por
naturalmente, a mesma coisa do dinheiro, né? Precisa começar a direcionar para começar para empreendimentos poderem sair do primeiro nível, para poder escalarem, que aí sim conseguem potencializar qualquer tipo de negócio, não só os que já são os privilegiados, que já estão mais acostumados. Vasmar, você que trabalhou numa instituição financeira de grande porte, como é que você vê essa situação de quem está iniciando, principalmente a mulher, empreender, de apoio, de uma infraestrutura para que ela consiga alavancar o negócio? Como é que você vê hoje o nosso país em relação ao suporte para a mulher empreender? Eu acredito que a gente tenha um bom caminho ainda para crescer. Na minha experiência, né, as mulheres que optaram por empreender, na empresa que eu estava, tinha áreas que se responsabilizavam por orientar, auxiliar, ver qual era a melhor forma, porque aí o que acontece, Carlos? Conforme a gente estava conversando, muitas vezes a mulher quer empreender por um instinto, por um desejo, né, de ter uma remuneração, mas às vezes falta um pouco de autoconhecimento, falta base, falta conhecimento do negócio, porque, gente, não importa ser uma empresa grande ou pequena, tem que dar resultado. Sim. Não tem jeito. Então, para isso, eu acredito que hoje, cada vez mais eu percebo que as mulheres estão se autoconhecendo mais, estão se autodesenvolvendo para se preparar também, porque algumas fragilidades já foram eliminadas, porque antes falava assim, mas ela não sabe nem fazer o cálculo de taxa de juros aqui, ou quanto que ela vai cobrar, qual é o percentual. Então, assim, isso está reduzindo bastante, precisa reduzir mais para que a gente esteja no mesmo patamar de conversa, de tirar esclarecimento de dúvidas. Agora, Carlos, é claro que eu acredito que as empresas têm um papel extremamente importante na capacitação, no desenvolvimento, porque é importante para a empresa que o empreendedor dê certo. Né? É importante para ele. Então, todas as empresas que têm essa linha de auxílio, mas não é um auxílio de fazer um empréstimo, orientativo mesmo, de como o negócio acontece, ou qual é a melhor sugestão que eu tenho para dar, eu acredito que a gente vai ter um crescimento muito maior e que o nosso país precisa, né? E tem uma escrita de Cervantes no livro Dom Quixote que me toca bastante. Tem um dado momento, Dom Quixote diz: sei quem eu sou, sei quem eu posso ser, se desejar. E é bárbaro isso, porque sei quem eu sou é autocrítica. É um bom olhar para si mesmo. Sei quem eu posso ser são as potencialidades. Se desejar, por quê? É com suor, é com esforço, não cai do céu. Sim. Né? Você precisa buscar. Então, Mirtz, quando você vê e trata, orienta pesquisas, qual o teu sonho em relação à pesquisa sobre o tema? Que campos você vê que a gente pode potencializar muito esse movimento através de boas pesquisas? O que você almeja encontrar como orientadora, pesquisando o assunto, para que sei quem eu posso ser, se desejar? Bom, eu acho que essa frase é bem impactante, né? E eu acredito aqui dentro dessa própria fala, sei quem eu sou, né? Como é que é a frase? Sei quem eu sou, sei quem eu posso ser, se desejar. Exato. Esse sei quem eu sou já é um passo enorme. Já é um passo gigantesco. É um passo enorme. E se a gente investir nesse eu sei quem eu sou na pesquisa, já traz um significado gigante, né? Então, tudo isso que nós conversamos hoje, que eu acho que foi uma conversa muito produtiva, todos esses temas, né? Que falando desde maternidade, desde economia do cuidado, de empreendedorismo, dessa fala mais, né, assertiva, mas ao mesmo tempo se colocando, delicada, né? Todos esses assuntos são temas de pesquisa de gênero, né? Então, e todos eles podem se tornar em potências, né? Então, eu não vejo a pesquisa como um tema fraco, um tema ruim, né? Todos têm uma potencialidade desde que a gente consiga estabelecer relações com a realidade, né? O que me faz
pensar sobre isso, né? Então, acho que a nossa conversa aqui e a sua fala inicial foi muito tocando a questão da vivência, como a gente, né, se transforma com tudo isso. Isso, né? Para mim, uma pessoa, sei lá, que sofreu algum tipo de assédio, é muito importante falar sobre isso. Alguma pessoa que foi desclassificada frente à sua voz que não foi escutada, é muito importante falar sobre isso. Falar sobre a questão da sororidade, é muito importante falar sobre isso, né? Então, assim, todos os temas são importantes. Meu doutorado foi sobre maternidade, né? Então, assim, um tema que muitas vezes é olhado numa forma tão positivada, porque Foucault fala muito isso, né? Você tem um discurso que coloca, não só exclui, mas positiva. Então, a gente tem o quê? A mãe maravilhosa, o Dia das Mães, né? Enaltecendo muito isso. Mas a gente tem várias questões que colocam essa mãe, né, para pensar, vamos dizer assim, em processos de perda mesmo, no sentido de trabalho. Sim. Porque a mãe não teve um filho sozinha. Aquela discussão. Tem o pai aí também nessa fala, né? Exatamente. E por que a responsabilidade é da mãe, né? Só que a mãe também tem essa coisa de quase que um dever ali, uma coisa carinhosa, né? Um misto de situações. E que não é apenas no sentido... E é visto apenas no sentido positivo, né? Não repensa essa consciência, que é muito interessante, da gente despertar, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Nessa organização da relação paternidade, maternidade, eu acho que é preciso muita sabedoria também, dada a rotina da mulher, e que em momentos ela não pode acompanhar. O filho gostaria até de acompanhar, mas é o homem ter a sensibilidade de reproduzir para ela momentos como o ensaio do coral do filho, a natação que ele está lá acompanhando, porque isso gera um compartilhar muito, muito lindo, muito bonito. Né? Você pode não estar presente, mas se você sabe reproduzir aquele momento para ela, isso gera uma relação dos dois que eu acho que é muito, muito bonita, né? Até porque a gente sabe que tem as cobranças, que elas são muito, muito fortes. E Laucimar, assim, você entende que a gente pode colocar fé, ter esperança nas novas gerações, ou seja, ter uma nova geração respirando outros ares diferentes da nossa geração? Eu acredito e torço para que, com a mudança, né, na nossa tábua de vida, todos nós, Patrícia ainda bem jovem, a gente possa presenciar isso. A mudança, Carlos, ela está aqui na nossa frente. É claro que eu me sinto até constrangida depois do Cervantes falar do mestre Yoda, mas o mestre Yoda, ele fala que desaprender para aprender você deve. Esse é algo que a gente tem que aprender a deixar os nossos velhos hábitos para os novos tomarem conta. Acredito que os jovens estejam mais preparados para essa transição, para essa troca. E mesmo no mundo corporativo, a gente vê o próprio modelo remoto, ele fez com que existisse uma aproximação familiar e que facilitasse a divisão de atividades, de tarefas, que trouxesse realmente algo muito tranquilo. Eu, particularmente, não lido bem com culpa. Né? Quando eu escolho, é porque eu pensei muito bem daquilo, sou responsável por aquela minha decisão, então eu não fico falando, sei. Mas eu acredito que todas essas facilidades de você ter, como eu citei, o trabalho remoto, elas aliviam para algumas mulheres essa situação, porque o que a gente vê muito é isso, sabe, Carlos? A culpa de não ter ido ao balé, de não ter ido ao jogo de futebol, de não ter ido... Né? Tantas situações que podem se concretizar com essa ausência. E essa troca que o Carlos acabou de falar é maravilhosa. Eu posso não ter ido, mas o meu companheiro vai e conta como foi, que foi maravilhoso e está valendo demais, né? Então eu acredito que assim, fazendo essa trajetória, eu acredito que a gente fica muito preso a alguns valores. A gente tem que se libertar um pouco e partir para cima, gente. Laucimar, eu quero te dizer que no meu escritório, o mestre Yoda está do lado do Cervantes.
E quando eu fecho o escritório à noite, vou te mandar uma foto. Acho que os dois batem papo ali. Don Quixote, Cervantes, Mestre Yoda. Olha, ali é uma, tá é ali, uma ó, dupla. Ele tá lá, ele tá presente. Maravilhoso. Bom, eu tenho dito que o nome do nosso programa, Interculturalidades, é maior do que o tempo que a gente tem. Né? Sim. Porque o papo flui. Mas, ao final de cada programa, eu gosto de propor um desafio aos nossos convidados, né, aos nossos participantes aqui. Então, eu queria que rapidamente vocês pensassem numa mulher inspiradora que foi relevante na vida de vocês. É uma forma de homenagear, é uma forma de entender essa potência maravilhosa, né, que as mulheres possuem. E eu vou começar com você, Patrícia, uma mulher que foi inspiradora na sua vida e relevante. Desafio, né? Mas acho que no momento agora, pensando, não poderia deixar de pensar na Ana Luísa, que está liderando, inclusive, né, diretora ali do Cívico, e que tem sido um aprendizado muito incrível estar trabalhando junto pela forma que ela traz, toda a experiência que ela tem, obviamente, né, no mercado de comunicação, enfim, liderando o Cívico também, né, gerindo o Cívico. E justamente essa forma de comunicação empática, de ouvir, de trazer, de questionar, de provocar o status quo. Então isso eu tenho aprendido muito, tem sido muitas provocações. O Cívico é um lugar, né, de ali futuros possíveis que a gente fala, então gerar essas provocações são super relevantes. E o aprendizado com ela tem sido para mim incrível e com certeza eu quero replicar aí na minha carreira. Nosso abraço para Ana Luísa do Cívico. Bom, eu vou trazer aqui a memória, a presença da ministra Marina Silva. Eu tive a oportunidade de trabalhar 7 meses ao lado da ministra e eu nunca trabalhei com alguém com uma cabeça como ela tem, de uma visão planetária, de uma visão do ser humano que, se não está bom para você, como é que vai estar bom para o outro lá? Né? Se não pode aqui, como é que pode lá? Então, ela pensa o planeta, ela pensa o ser humano de uma forma muito, muito linda, muito, muito bonita. E cada oportunidade, trabalha assim de forma incansável, né, das 8 horas da manhã até as 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, a gente ali do lado. Então, eu pude aprender bastante. É, para mim, hoje, talvez a grande escola que eu tive. E eu digo sempre que nós precisamos de visões projetivas, né? Quando a gente é projetivo, nós conseguimos mover melhor o corpo organizacional, né, o corpo social, e a sociedade precisa desses seres projetivos, e que bom que nós temos grandes mulheres, algumas foram caladas, ameaçadas, mas são seres projetivos que movimentam esse corpo social, e se nós avançamos é por conta dessas visões projetivas. Mirtes, qual a sua inspiração? Difícil, né? Tenho várias inspirações, né? Principalmente no universo da educação, né? Que na minha formação, minhas professoras, né? Eu acho que isso foi muito inspirador para mim. Então, entrar para pensar essas questões de gênero, que era num determinado momento muito naturalizado, nem pensava sobre isso, abriu fronteiras, né? Então, por exemplo, eu defendi meu doutorado em 2005, pensar, né, muito tempo antes, na própria graduação. Então, eu acho que isso acho muito legal. E eu vejo um pouco isso pelos meus próprios alunos, né? Então, parece que a minha figura, não me colocando, né, nessa mesma comparação, mas eles se inspiram, acho que ver uma mulher ali falando, né? Acaba sendo uma figura de liderança. Eu acho bem legal isso. Próxima, sua inspiração. Olha, Carlos, eu não tenho a menor dúvida, e aqui eu vou trazer a minha mãe, porque assim, há 60 anos ela já trabalhava. E com ela, eu aprendi desde criança, só não tinha a palavra propósito, mas eu aprendi com a minha mãe algumas forças que me acompanham até hoje e que me tornaram a profissional que eu me tornei, pela garra, pela determinação, pelas escolhas que ela fez, pelo exemplo inspiracional que ela era, pela visão de futuro mesmo. Então, assim, foi uma escola que eu tive na minha casa maravilhosa. E eu lembro que na época,
minha mãe era a única que trabalhava, se a gente pensar na comunidade religiosa a qual nós pertencíamos. Então, assim, ela não era a pessoa que estava completamente entrosada, mas eu percebia que ela tinha as mesmas qualidades e algumas outras, e essas ela me passou, Carlos, da melhor maneira possível, que foi com muito amor, fazendo com que eu tivesse, para o meu futuro, a condição de saber que eu deveria escolher o caminho que eu gostaria. Como que eu poderia escolher isso, né? Quais os padrões que seriam importantes, como ética, como um planejamento melhor do que fazia. Tudo que ela foi vendo no mundo corporativo a qual ela pertencia, ela trouxe para a vida familiar e depositou da maneira mais agradável possível, e às vezes com muita simplicidade, Carlos. Que roupa você vai? Não sei. Qual que você acha? Não, você escolhe. E eu tenho algumas fotos que, sinceramente, eu vi que não pode ter sido a minha mãe que escolheu. Devo ter sido eu mesma. Mas isso faz uma diferença brutal. Por isso, eu falei e eu volto a dizer, Carlos, no nosso ambiente familiar, no nosso ambiente corporativo, nós somos exemplo. Nós somos inspiração. E que seja sempre para o bem, né? Nós internalizamos as pessoas que amamos, as pessoas que nos inspiram. Somos seres seletivos. Eu espero que esse nosso programa, esse nosso episódio do Interculturalidades tenha oferecido algo que você internalize. As nossas ouvintes, os nossos ouvintes, o nosso muito obrigado por nos acompanhar nesse programa. Quero agradecer muito, Glaucimar, a sua presença aqui, a sua disponibilidade, o seu tempo. Mirtes, Patrícia, um prazer enorme. Eu quero te pedir que fique atento ao nosso mestrado em Comunicação Intercultural nas Organizações. Nossas inscrições estão acontecendo. Divulgue o nosso programa aqui, compartilhe nas redes sociais e seja parceiro do Interculturalidades. Em breve, nós gravaremos o nosso próximo programa. Já quero adiantar aqui que teremos mais uma mulher convidada. Aliás, o primeiro foi a Ionara, né? Agora a Glaucimar. E o terceiro, a Luciana Camargo, vice-presidente de RH da IBM para a América Latina. E que bom que temos essas convidadas tão especiais. Minha gratidão por esse programa. Valeu muito. Obrigada, hein?